Eu creio que a essa altura você já deve estar sabendo do caso no Egito, sobre o médico bolsominion, né, que assediou uma muçulmana no Egito. Ele filmou a muçulmana, fez conotações sexuais, o vídeo viralizou e isso chegou até as autoridades egípcias. E ele acabou sendo preso. E não é à toa que é um bolsominion, né? Porque um bolsominion, a maioria das vezes, tem essa conduta machista, misógina, islamofóbica, racista, enfim. E esse cara, esse médico bolsonarista, tem um histórico já de assédios. Teve um caso que numa praia ele tirou fotos de mulheres, de várias mulheres, algumas até seminuas, e fez subtítulos com conotações sexuais, tirou foto das mulheres sem o consentimento das mulheres, né? Isso é crime. E teve um caso também de assédio na Austrália, no qual ele cometeu em 2014. E ele fez um vídeo meio que se retratando, né, explicando sobre esse caso. Não diretamente pedindo desculpas, pelo contrário, se fez de vítima e ainda falou que era só uma brincadeira, etc. É típico de bolsominion, né, se vitimizar depois, né? E aí vocês vão falar, ah, mas no Egito tem muito problema em relação ao tratamento das mulheres, os árabes, muçulmanos, nas Arábias, enfim. E eu vou falar para vocês que isso é uma falácia, tá? Macismo, machismo, misoginia, um péssimo tratamento com as mulheres, isso tem no mundo inteiro. Isso é uma falácia, né? Tem no catolicismo, tem no cristianismo, tem no espiritismo, tem em todas as religiões, tem no judaísmo, tem em todas as religiões e tem em todos os povos, e isso acontece no mundo todo. Isso não é exclusividade de muçulmanos e árabes, tá? Isso é uma guerra híbrida do Ocidente contra o Oriente. E ainda por cima, parece que lá no Egito tem leis, né, e funcionam. A gente tem aqui no Brasil vários casos de misoginia, de feminicídio, né, de estupro, de assédio, violência doméstica. A gente tem a Maria da Penha e muitas das vezes a lei não funciona. E eu sou de família árabe e eu nunca presenciei violência doméstica. Os árabes sempre trataram muito bem as mulheres, pelo que eu sei. Tem um youtuber chamado Thiago dos Reis, ele tem o canal Plantão Brasil, e ele fez um vídeo, claro que ele não estava falando sobre isso, mas ele jogou do nada uma frase falando que lá nas Arábias é legal matar mulheres, é legítimo matar mulheres, deu a entender isso. E não é a primeira vez que ele fala dos árabes, né? Já teve outro vídeo que eu vi do Plantão Brasil, ele falando mal dos árabes, criticando, então ele deve ter um certo preconceito contra os árabes. E o que ele falou é uma total mentira, tá? Porque não é legal matar mulheres nos países árabes. Você vai preso, pelo que eu sei, né? E não é uma coisa normal, né, de nenhum país muçulmano ou árabe. Isso é uma mentira do Tiago dos Reis, certo? Porque ele estava falando da Arábia, quando ele fala é legal matar mulheres nas Arábias ou na Arábia, ele estava falando do país da Arábia Saudita ou dos países árabes. Né? Porque até na própria Arábia Saudita tem leis, existem leis. Se você matar mulheres na Arábia Saudita, você vai preso. Né? Eu tenho muitas críticas à Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país ditador, é um país muito rígido, né? Um país fundamentalista, né? Que vários países passam pano para a Arábia Saudita. Agora, não é legal, pelo que eu saiba, não é legal e legítimo matar mulheres nesses países. Muito menos em países árabes. E além de ser uma falácia, né, há certa uma hipocrisia aí. Porque o Brasil, em questão de feminicídio, o Brasil ocupa
o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O Brasil está nesse ranking de feminicídio, está em 5º lugar e só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato de mulheres. Em comparação com países desenvolvidos, aqui no Brasil se mata mais 48 vezes mais mulheres que no Reino Unido, 24 vezes mais que na Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão e a Escócia. E cadê nesse ranking algum país muçulmano ou árabe? Não tem. Então é uma falácia. E ainda vale lembrar que árabes e muçulmanos não são a mesma coisa, né? 15% dos árabes, 15% dos muçulmanos são árabes apenas, né? E nós temos aí 2 bilhões, né, de muçulmanos no mundo todo. A maioria se localizando na Ásia e no Oriente Médio. Então eu sei que a gente tem muito costume de criticar os outros países, falar dos outros povos, de outras culturas, né, e não olhar, não ter um espelho e olhar para o próprio país. Ver que aqui no Brasil a gente tem muitos problemas e não é só feminicídio. A gente tem vários problemas. Eu sou o Scud, vou ficando por aqui. Dá o like aí, por favor, se inscreva. Valeu, falou.